Mas, sem mais delongas, abra sua Bíblia comigo. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Vamos falar um pouquinho mais sobre como nós devemos manter a nossa fé, como nós iremos fundamentar a nossa fé nesses dias. Temos acreditado, confiado plenamente que Deus trouxe o ano de 2023 para ser um ano que vai ser um divisor de águas em nossas vidas. A nossa vida vai ser marcada, querido, por aquilo que Deus vai fazer nesse ano. Eu acredito nisso. Eu tomei posse dessa palavra e nas minhas devocionais, nos meus momentos de meditação, eu tenho buscado muito a direção de Deus acerca de como nós temos que tratar a nossa fé. E é o que Deus tem falado no meu coração esses dias, o que Deus tem impactado o meu coração. Da última vez que nós estivemos aqui, falamos um pouco sobre como levar e como viver uma vida de fé e obediência. E hoje nós vamos falar um pouco ainda da fé, mas eu quero dar um tema a essa mensagem que diz: governados pela fé com maturidade. Porque precisamos fundamentar a nossa fé em alguns pilares para que nós possamos caminhar para essa realidade de Deus para as nossas vidas, que é o sobrenatural. Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 6. Hebreus 11, 6. Quantos acharam? Digam amém. Amém. A Bíblia diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Mais uma vez, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Pai de amor, nós queremos glorificar o Teu nome nesta noite. Nós queremos Te exaltar, Senhor, porque tudo que foi realizado aqui neste ambiente é por Ti, é para Ti, é para a glória do Teu nome. E esse momento não é um momento diferente. É um momento onde nós iremos fazer menção da Tua palavra e nós queremos, de fato, ouvir a Tua voz, ser direcionado, impulsionado pelo Teu Espírito, com aquilo que vai ser liberado nesta noite sobre as nossas vidas. Mais uma vez eu Te peço, Senhor, que os nossos corações estejam como uma terra preparada para receber a boa semente, que é a Tua palavra. E que no tempo certo, no momento oportuno, essa semente cresça, germine, se torne uma árvore e gere frutos em nossas vidas, mas frutos que permaneçam para sempre, para que o Teu nome seja glorificado através de nós. Nós Te glorificamos nessa noite e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, governados pela fé com maturidade. Esse é o ponto que nós queremos abordar nesta noite. É o que Deus tem falado muito ao nosso coração. Como eu já disse, da última vez falamos sobre fé e obediência. O que uma vida de obediência, uma fé fundamentada em uma vida de obediência vai nos beneficiar quando nós caminhamos com esse entendimento em toda a nossa jornada do Evangelho. Hoje vamos tratar um pouco mais acerca da maturidade, porque nós entendemos que quando você entende o que Deus tem para fazer na sua vida, você consegue se posicionar como uma pessoa obediente, é um sinal de que você está amadurecendo naquilo que Deus desejou no seu coração, que Ele desejou no coração dele que você fosse ou se tornasse. Então, o que nós precisamos trazer ao nosso entendimento esses dias?
o que a maturidade ela nos beneficia. Quando nós éramos crianças, eu não sei vocês, mas eu já tive esse pensamento, e eu acredito que a grande maioria aqui também já pensou dessa forma. Eu não vejo a hora de fazer os meus 18 anos para mim se tornar independente. E aí você faz os seus 18, você começa a trabalhar, e aí você começa a evoluir, a amadurecer, a avançar. Os lugares que você não podia ir sozinho quando você era criança, os seus pais começam a te liberar para você ir. Era igual o meu sonho, quando eu era mais novo, era ir para a praia sozinho. E eu falava assim, não, quando eu crescer, eu vou poder ir para a praia sozinho. Não vou depender de ninguém. Porque ir para a praia acompanhado de alguém, querido, que está sobre você está debaixo da tutela daquela pessoa, você vai para a praia, mas desfruta da praia de forma ilimitada. É igual uma vez, nós estávamos aqui, o pastor estava de férias, e aí decidimos dar uma fuga. Falamos assim, ó, quer saber? Vamos pegar a Kombi da igreja e vamos para a praia. Estávamos decididos a ir para a praia. Juntou eu, Cristiano, irmão Jorge, irmã Beth, Evandro, meu sogro, minha sogra. Meu sogro e minha sogra sempre estão juntos, né, gente? Meu sogro e minha sogra são uma bênção na nossa vida. E aí aproveitei que a Carol estava viajando numa programação aí da Jocum. Eu falei, é agora, vou dar fuga de verdade. Só que nós estávamos sobre a tutela do irmão Jorge. E aí eu e Cristiano saímos daqui decididos que nós íamos pescar. Falei, Cristiano, vamos levar a vara de pescar, vamos levar isca, compramos o camarão. E aí sabe como é que é, né? Chegamos lá cedo, maré baixa, não deu para pegar nada. Quando deu aproximadamente 4 horas da tarde, começamos a pegar peixe, ouvimos aquela voz que clama no deserto dizendo, abortai-vos e vamos para casa. Irmãos, que raiva que deu do irmão Jorge naquele dia. Eu falei, Cristiano, não vou embora agora não. E ele estava assim uns 200 metros de distância da gente, que a gente se distanciou já para não correr esse risco. E ele chamando, eu falei, Cristiano, deixa ele chegar aqui. Quando ele chegar aqui, a gente prepara tudo e vamos embora. Irmão, resumo da ópera. O que a gente pescou não deu para pagar nem o camarão que a gente comprou para fazer isso. Mas o que aconteceu? Estávamos debaixo da tutela dele. Tínhamos que ir embora por causa dele. Então, são essas dificuldades que a gente enfrenta. Então, nós desejamos sempre essa vida de independência. Queremos crescer, evoluir, avançar. Queremos, alcançar aquilo. Quantos aqui não pensam dessa forma? O meu sonho é fazer 18 anos logo para mim tirar minha carteira de habilitação, comprar o meu carro. Parece que na tua cabeça o projeto é que quando você fizer 18 anos vai chover dinheiro do céu e a tua conta vai estar, show de bola. Era isso que a gente acreditava, mas aí, né, sabe como é que é? O tempo se passa, as coisas vão evoluindo, e você descobre que junto com essa independência vem conta, vem boleto para pagar, vem coisas que você era feliz e não sabia de não ter, por não ter. E aí quando você chega todo dia 5, bate aquele sentimento de quê? Que saudade quando eu era criança. E hoje em dia, né, tem uma musiquinha que cantam por aí, né? Como é que é? Sonhei que tinha viajado no tempo e tudo era incrível demais. Gente, eu me amarro em ouvir essa música, porque faz a gente voltar lá atrás, quando a gente corria, brincava de pique-cola por aqui, pique-esconde. Ninguém se preocupava em pagar um prego. Éramos felizes e não sabia. Porém, veio aí o período da responsabilidade. Crescemos, avançamos, evoluímos e junto com isso vem os boletos. Então o dia 5 é o dia mais feliz da nossa vida, até o momento em que o dinheiro bate na nossa conta. Porque essa é a realidade de uma vida de dependência. Bom, mas queremos falar sobre fé, querido. E a nossa fé, uma fé com maturidade, ela precisa estar fundamentada, em primeiro lugar, na palavra e, em segundo lugar, na certeza daquilo que nós criamos o entendimento de que Deus pode fazer. Por quê?
Normalmente, nós usamos muito o termo que nós aprendemos com a Bíblia. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Mas no dicionário, se nós formos pesquisar sobre fé, nós vamos ver que fé é uma confiança absoluta. Sabe, é você crer que por mais que as circunstâncias digam que não, vai acontecer porque Deus tem poder para fazer. E o que nos preocupa nessa realidade de uma fé com maturidade é isso, porque há um entendimento que se espalha hoje em nosso meio de que Deus pode fazer todas as coisas, e isso não é uma mentira. Mas quando nós olhamos para uma vida de fé com maturidade, nós entendemos que Deus pode fazer todas as coisas, mas não vamos nos aproximar dele apenas para ter. Quando você amadurece, você entende que você se aproxima dele para ter, mas também para se doar. É por isso que eu gosto muito da colocação quando nós ouvimos falar sobre fé no latim, porque a fé no latim vai falar sobre fides, que quer dizer fidelidade. Não é apenas uma fidelidade naquilo que você entrega, mas é no que você está disposto, na forma que você está disposto a se entregar, a se mergulhar. E o problema, querido, que nos nossos dias nós confiamos plenamente de que Deus pode fazer todas as coisas e nos dar tudo. Mas a grande questão e a grande colocação que temos que fazer nesta noite será que assim como entendemos e nos aproximamos dele, com a certeza de que ele pode nos dar tudo, estamos dispostos também a viver uma fé, mas uma fé no latim, uma fé de entrega, uma fé de fidelidade, de renúncia? Porque o que tem se fundamentado hoje no nosso meio é uma fé efêmera, uma fé passageira, querido, aonde nós acreditamos que Deus pode fazer e muitas das vezes alcançamos aquilo que nosso coração deseja. Porém, queridos, ao recebermos, o que acontece? Nós nos esquecemos de quem nos deu. Mas essa fé, querido, ela é uma fé que faz até com que você viva o milagre, ela até gera um milagre, mas lembra do texto que nós lemos? Ele é galardoador. Quando o escritor aos Hebreus ele está mencionando esse versículo, ele não está mencionando, sabe, como se você interagisse ou se posicionasse com um modelo de fé, aonde você seria premiado apenas aqui na terra. Todas as vezes que a Bíblia menciona algo a respeito de galardão, a Bíblia está falando de eternidade. Então, o que o escritor aos Hebreus está falando? Sobre um modelo de fé que vai fazer com que a nossa vida seja posicionada de uma forma aqui na terra, a ponto de nós sermos galardoados ou premiados na eternidade. E o que nós precisamos entender, querido, é que o ano de 2023 ele vem com duas propostas sobre a nossa vida. Vem com duas propostas. Ou você vive o sobrenatural, ou você vive o sobrenatural, ou você vive no sobrenatural. Parecem semelhantes, mas são diferentes. Porque viver o sobrenatural, por você estar aqui junto, no ambiente onde a sua fé é estimulada, onde aquilo que você ouve te impulsiona a crer, pode fazer com que, de alguma forma, gere uma expectativa que faça você crer, que faça você ofertar e dar nome à sua oferta. Mas viver no sobrenatural é diferente. Porque viver o sobrenatural é uma proposta para o ano de 2023. Viver no sobrenatural é uma proposta para a continuidade das nossas vidas. Então, 2023 vai ser um ano de divisor de águas nas nossas vidas. Por quê? Nós não podemos viver apenas o sobrenatural em 2023. Nós passaremos a viver no sobrenatural no ano de 2023. Para quê? Para que possamos experimentar milagres em 2024, em 2025, 2026, 2027, 2020, 2028 e assim sucessivamente. Esse é o desejo do coração de Deus.
Eu gosto muitas vezes de conversar com o Josiel, porque o Josiel fala assim, ele tem uma colocação que eu gosto muito, de que quando você abandona a sua fidelidade ao Senhor de forma que você entrega o seu tudo, é a mesma coisa que você se desconectar da fonte que gera tudo aquilo que você conquista durante o decorrer da sua vida. E essa é uma verdade, querido, que nós precisamos entender. Uma fé com maturidade nos aproximará de Deus, não apenas para ter o que Ele pode nos dar, mas para ter aquilo que Ele tem. Sabe por quê, querido? Não se trata apenas de vivermos uma vida de fé para conquistarmos coisas aqui na terra. Se trata de viver uma vida com uma fé fundamentada em maturidade para quê? Para realizarmos a missão que Deus também tem. Porque às vezes falamos, Senhor, eu quero tudo do Senhor, mas estamos dispostos a receber apenas aquilo que vai nos beneficiar. E aí esquecemos, querido, que uma vida de fé com maturidade vai fazer com que nós entendamos que nós vivemos agora não apenas por aquilo que desejamos, mas por aquilo que o coração de Deus está emanando, aquilo que Deus está liberando, e que às vezes o que Deus vai nos dar não vai nos agradar tanto, não vai nos satisfazer, mas de alguma forma vai nos beneficiar. E hoje, queridos, não podemos andar perdidos nesse conceito de fé. Sabe por quê? Porque os papéis têm se invertido. Jesus disse lá em Marcos, capítulo de número 16, eu não me recordo agora o versículo, que diz assim: estes sinais seguirão os que creem. E Jesus começa a falar de uma diversidade de sinais e maravilhas. Só que hoje, por vivermos uma fé imatura, as coisas se trocaram. Hoje, ao invés dos sinais seguirem aos que creem, os que creem seguem os sinais. Por quê? Porque há uma falta de maturidade em nós. Sabe por quê, querido? Não temos em nosso coração ainda tão firmado e tão fixado. Não nos apossamos de forma convicta daquilo que a palavra libera para as nossas vidas, a partir do momento em que decidimos viver uma vida com esse modelo de fé. Uma fé madura, uma fé que não se finaliza apenas com aquilo que conquistamos aqui na terra, mas se define com aquilo que vamos conquistar também na eternidade. Há bênçãos preparadas para mim, para você, além dessa vida, querido. É por isso que não pode parar aqui, não pode apenas finalizar aqui. Olha o que Jesus disse com relação à fé que nós precisamos ter nesses dias. E daquilo que nós temos acreditado, que é o sobrenatural. Abra sua Bíblia comigo aí, Evangelho de João, capítulo de número 14, verso de número 12. Se puder, coloca para mim a versão King James. Evangelho de João, capítulo de número 14. Versículo de número 12 diz assim: em verdade, eu vos asseguro. Frisem nisso aqui para mim. Em verdade, eu vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Em verdade, pode voltar lá no 12? Em verdade, eu vos asseguro. Querido, entenda algo que está sendo mencionado nesse texto. O escritor está dizendo, João está dizendo a seguinte fala de Jesus: em verdade, eu vos asseguro. O verbo assegurar quer dizer tornar infalível. Quando nós criamos esse entendimento, passamos a entender a dimensão do que está liberado para mim e para você. Então Jesus está dizendo assim: em verdade, eu torno infalível que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores. Mas entenda, querido, essas coisas só acontecerá com aqueles que vivem uma fé madura, uma fé com entendimento, uma fé tendo a certeza de que Ele vai fazer a partir do momento em que nós nos posicionarmos. E aí vai a seguinte pergunta:
Se Ele tornou infalível, o que falta? Se Ele declarou para nós, Ele declarou para a igreja, que é infalível, em verdade, eu torno infalível, que aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz e ainda maior. O que falta, querido, para que nós possamos vivenciar, experimentar isso de uma forma total, querido, é o amadurecimento da nossa fé. É uma fé mais assegurada naquilo que nós desejamos viver. Não é uma fé baseada ou pautada apenas naquilo que nós iremos conquistar, mas é uma fé também fundamentada com fidelidade, com entrega, com renúncias. Porque, queridos, quando eu paro para ler a Bíblia, se nós pararmos para analisar a palavra, existem diversas promessas, querido, para nós que vivemos um modelo de fé com maturidade, querido. Se nós desejássemos com mais intensidade nos apropriar da palavra, entender a quantidade de promessas que existe dentro da palavra, não precisa, querido, andarmos atrás do profeta X, do profeta Y, como acontece. Não, tem um fulano lá que revela tudo que vai acontecer na sua vida. Tem gente que anda por aí procurando curandeiro de igreja, querido. Por que isso tudo acontece, querido? É uma fé sem entendimento, é uma fé imatura, querido. E aí eu gosto muito do que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo de número 4, no versículo de número 1, que diz assim: se o herdeiro for menino, nada diferencia de um escravo. Se o herdeiro for menino, ele ainda não tem maturidade para possuir tudo aquilo que ele tem direito. Mas até que ele cresça, outras pessoas vão cuidar daquilo que é dele. Outras pessoas irão desfrutar daquilo que é dele. Então não se trata de ter coisas. A ideia que nós queremos trazer não se trata de conquistar coisas. Se trata daquilo que Deus quer fazer através de nós também. Se trata daquilo que Deus quer realizar. E é por isso, querido, que nós entendemos que por mais que Deus nos dê, sim, Ele nos deu, Ele nos beneficiou, Ele nos agradou, mas não se limita nisso, querido. Não se limita nisso. Deus tem muito mais para cada um de nós. Deus tem muito mais para cada um de nós, querido. Mas a partir de que momento? A partir do momento em que a nossa fé é uma fé fundamentada com maturidade, com entendimento. Maturidade representa equilíbrio mental, noção daquilo que nós fazemos, daquilo que nós realizamos, querido. Porque enquanto nós não nos posicionarmos dessa forma, nós não desfrutaremos de coisas maiores que Deus tem para a nossa vida. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, querido. Mas não é apenas crer para conquistar, para se ter. É crer a ponto de entender de que Ele vai me dar, Ele vai fazer por mim. Mas Ele também, quer encher a minha vida de coisas que vai fazer com que a terra seja transformada. Entenda, não é apenas sobre o carro, Wilder. O carro não se limita naquilo que Deus tem para te dar. A Bia não se limita apenas numa universidade, mas se limita nos ambientes aonde Deus vai nos dar a oportunidade de usar os recursos de que Ele já nos abençoou. Precisamos entender isso. Isso é uma fé com maturidade, é entender de que Deus me abençoou, eu continuo seguindo, mas se Deus também não abençoar, eu vou continuar seguindo, querido, porque há um prêmio proposto além daquilo que eu posso receber aqui na terra, e por mais que Ele não me dê nada que eu queira aqui na terra, Ele é galardoador daqueles que creem neles, daqueles que o buscam. Precisamos entender a fé com a maturidade, é uma fé que vai nos levar à eternidade com Ele. Mas o que tem dominado nos nossos dias é uma fé que não vai levar à eternidade.
E queridos, não adianta, vai ter muita gente que vai viver milagres extraordinários, mas não vai ir para o céu, sabe por quê? Milagres não muda ninguém, não transforma ninguém. O que transforma o nosso coração é o entendimento. E sexta-feira nós estávamos na aula do seminário falando sobre homilética, e levantou-se um questionário sobre o que tem acontecido com as mensagens dos dias de hoje. E aí o professor passou uma matéria didática para a gente. Nós precisávamos estudar sobre, eu só sei Spurgeon, C.H. Spurgeon, Charles Spurgeon. E aí, esses dias eu estava ouvindo algumas frases, alguns ditos de Charles Spurgeon, e ele estava falando acerca da meditação. E hoje nós temos um entendimento de que a fé vem pelo ouvir, e ouvir, poucos sabem, tá vendo? A fé vem pelo ouvir, e ouvir, queridos, e nós em todo tempo estamos em lugares onde a palavra de Deus é pregada, mas por falta de uma fé madura, nós ouvimos a palavra, mas não meditamos nela, a ponto dela gerar algo dentro de nós. E aí, em um dos vídeos que eu estava assistindo a respeito disso, ele falava sobre a importância de meditarmos na palavra, meditarmos naquilo que lemos e naquilo que nós ouvimos sendo liberado do altar. Queridos, o que falta em nós é esse desejo, essa paixão de entender que Deus pode fazer todas as coisas. Deus pode curar sua enfermidade, Deus pode te dar um carro, Deus pode te dar uma casa, Deus pode te dar uma família, Deus pode fazer muito mais, mas Deus também quer te usar cheio dessa fé, para promover na terra aquilo que Ele tem liberado dos céus nesses dias. Essa é a realidade que nós cremos, é isso que nós queremos decretar nesse tempo sobre a terra, querido. Uma fé com maturidade vai fazer com que nós acessamos as regiões celestiais e trazemos para que consigamos trazer para a terra a realidade daquilo que está fluindo no reino de Deus. Mas o que falta em nós é maturidade para que isso aconteça. E Deus vai nos fazer amadurecer nesse tempo, para que o ano de 2023 seja marcado em nossas vidas como o ano onde a gente vai passar a viver no sobrenatural, não apenas o sobrenatural, porque esse é o desejo do coração de Deus para as nossas vidas. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, querido. E nós vamos crescer, nós vamos amadurecer, nós vamos criar um entendimento. Não se preocupem se as coisas piorarem. E aí nos faz lembrar daquele grande termo antigo, os católicos usavam muito e agora a gente também criou a versão gospel. Nós ouvíamos muito dizer que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E aí na versão gospel a gente usa quanto mais eu oro, porque tem que gospelificar a parada para a gente poder viver com mais intensidade. Tem que ser gospel, tem que ser gospel. Hoje tem pagode gospel, funk gospel. Então quando você faz alguma coisa, tira alguma coisa de lá, traz para cá, você tem que acrescentar o gospel. Não esquece, hein? Se você for trazer alguma coisa lá do mundão para a igreja, acrescenta o gospel, senão o pastor vai te botar em disciplina. Não esquece não, hein? Não esquece, hein? Ó, só não vai chegar aqui com um vaso, Senhor. Aí, pastor, esse vaso agora é gospel. Mas, vamos lá. Precisamos criar esse entendimento, querido. Por quê? Porque quando nós crescemos e amadurecemos, nós também iremos desfrutar de coisas maiores e mais intensas, mas também nós também viveremos ou estaremos propostos. Precisamos estar dispostos a enfrentarmos guerras mais intensas, porque temos falado muito sobre a questão de vivermos o sobrenatural, mas quanto mais avançamos e crescemos nesse sentido, querido, é uma grande realidade. Você acha que o diabo ele quer te ver feliz? Você acha que ele quer ver você desfrutando de tudo isso? E aí você começa a orar muito mais. Você passa a jejuar muito mais. Você passa a buscar muito mais. Querido, você acha que as lutas serão as mesmas? As dificuldades serão as mesmas? As batalhas serão as mesmas? Não, querido. Não.
Mas precisamos entender que isso vem para estimular ainda mais a nossa fé. Isso vem para nos fazer crescer ainda mais no nosso conceito de fé, querido. E aí, esse é o momento onde nós precisamos pegar desse livrinho e não apenas ter na prateleira da nossa casa, mas trazermos para cá, para dentro de nós. Porque, queridos, é uma realidade. Muitas pessoas têm sido enganadas hoje. Não é nem por culpa das igrejas, é por falta de interesse. Essa é a verdade. Vamos falar bem aberto aqui. A gente ainda é muito enganado porque falta interesse em aprender o que a palavra tem para cada um de nós. Eu costumo dizer que é muito difícil chegar alguém para mim do eis que te digo, mas eu nunca deixo de andar direcionado por Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho a palavra na minha casa e o que eu aprendo e desfruto da palavra que está na minha casa, eu trago para dentro do meu coração. E aí, querido, nós não somos enganados. Não vai precisar você comprar a água ungida, querido, porque você entende que há uma unção sobre a sua vida. Você não vai precisar correr atrás de milagres, porque quando você lê a palavra e se apropria, você vai entender que Deus deseja um modelo de fé na sua vida que vai fazer com que você realize milagres. Você não vai correr atrás para ser curado, você vai ser o curandeiro, amém? Amém. Porque é essa a realidade, queridos. Jesus disse que os sinais seguiriam os que creem, mas hoje é o contrário. Por não termos uma fé madura, nós corremos atrás dos sinais. Quem era para estar realizando, está mendigando aquilo que já é seu. Porque falta em nós maturidade, querido, e o pior de tudo. Aí nós nos posicionamos de que forma? Agora eu sou um homem de fé, uma fé madura. Agora eu estou decidido. Eu quero isso que Deus tem para a minha vida. Aí a gente começa a passar por dificuldades. A gente começa a passar por lutas. E aí é o momento que a gente lembra do que a gente falou lá atrás. Quanto mais eu oro, mais dificuldade eu enfrento. Mais o diabo tenta me perturbar. Claro, essa é a verdade, querido. Quanto mais você está disposto a saquear o inferno e povoar os céus, mais o inferno vai se posicionar contra a sua vida. O apóstolo Paulo diz que por amor a ele somos entregues à morte todos os dias. Quando Pedro estava perto de entender o que iria acontecer na sua vida, olha o que Jesus disse para ele lá em Lucas 22, Pedro, ainda hoje o inimigo veio furioso a fim de arrancar a sua vida. Porém, eu clamei a teu favor, Pedro. Pedro, quando você amadurecer na sua fé, Pedro, fortalece os seus irmãos. Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, quando a sua fé for madura, Pedro, viva muito mais do que uma vida de pescador. Viva aquilo que eu liberei sobre a sua vida lá no início. E aí vamos ver, querido, um Pedro cheio de ousadia, cheio do Espírito Santo, que agora enfrentava dificuldades muito maiores do que ele enfrentou enquanto andava com Jesus. Mas Pedro voltou atrás? Não. Nós vamos ver um Pedro muito mais maduro na ausência física de Jesus do que na presença de Jesus. Porque agora a fé de Pedro não era uma fé baseada apenas naquela empolgação de Jesus está fazendo, eu estou junto. A fé de Pedro agora era uma fé firmada. Pedro tinha certeza daquilo que estava fazendo. Quando os 120 são batizados e o pessoal começa a questionar se eles estavam embriagados, ou o Pedrão se levanta. E com um discurso encantador, querido, defende aquilo que estava acontecendo. E a igreja começa a crescer e começa a avançar ali. Está vendo como uma fé com maturidade não gera apenas milagres, não gera apenas bênçãos, mas faz com que o plano de Deus se realize de forma ainda mais plena e precisa na nossa vida. Mas não se preocupe, querido, com as perseguições. Não se preocupem com as dificuldades que vocês irão se enfrentar. Não se preocupem nos dias em que o diabo se levantar furioso contra a sua vida.
porque há palavras de promessa dentro da Bíblia ao meu e ao seu favor. Já parou para pensar? Por vivermos uma vida de maturidade, somos entregues à morte todos os dias. Mas eu amo a palavra de Deus, porque é ela que me assegura sobre aquilo que eu acredito que Deus vai fazer. Aí, em mediante a tudo isso, não tem como você chegar diante do Salmo 125 e ler lá: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quando você para ler o Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Para entender, querido. Aí você vai lá para o Salmo 121, que diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Olha o que o salmista ainda inteira dizendo: o guarda de Israel, ele não descansa, ele não dorme, querido. E aí, o apóstolo Paulo fala algo fenomenal, querido, porque uma vida de fé com maturidade não nos isenta de passarmos por lutas e dificuldades, não nos isenta de passarmos por dias de dores. Mas aí o apóstolo Paulo vem e fecha com chave de ouro, dizendo que para mim tenho por certo que as aflições, as lutas, as dificuldades do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. E ainda mais do que isso, querido, ele conclui esse capítulo dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Por isso que não tem como, querido, viver um modelo de fé que não seja com maturidade, porque quando eu vivo um modelo de fé com maturidade, eu passo a experimentar, a entender com mais propriedade as grandiosas promessas que Deus tem para as nossas vidas. Então, querido, não trata apenas de Deus te abençoar pela sua fé, se trata de você ser uma bênção por ter uma fé com maturidade. Não se trata apenas daquilo que você quer desfrutar, mas se trata daquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Eu sei, é muito didático tudo isso que nós estamos falando aqui, mas nós queremos que o ano de 2023 seja o melhor ano das nossas vidas. Mas eu tenho uma notícia para te dar: o ano de 2023 não vai ser o melhor ano da sua vida. Aí você se pergunta: ué, Mauro, você está despregando tudo aquilo que você já pregou? Não, o ano de 2023 vai ser apenas o pontapé inicial de tudo aquilo que você vai viver em Deus. Vai ser o pontapé inicial dos milagres grandiosos, das bênçãos que você vai receber, dos lugares aonde Deus vai abrir portas para você, para que você seja uma bênção lá. Ei, queridos, há outras vagas em universidades com o teu nome. Há outras vagas em universidades com o teu nome, querido. Mas para você ser uma bênção lá, lembra do que Pedrão diz a nosso respeito? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, mas por um objetivo. Qual é o objetivo e o propósito? Anunciarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Creia, querido, uma fé com maturidade vai nos levar ao entendimento de que nós iremos viver coisas extraordinárias aqui na terra. Seremos usados por Deus para ser uma bênção aqui na terra. E ainda há prêmio nos aguardando quando chegarmos nos céus. Todos os dias, querido, todos os dias, não há um dia da minha vida que eu não fique
ansioso ou desejoso de ouvir Ele dizendo: vinde benditos de meu Pai, e possuí-vos por herança tudo aquilo que está preparado para cada um de vocês. É isso que motiva a minha fé todos os dias. Quando eu olho Jesus declarando para aqueles homens apavorados: não se turbem o vosso coração, crede em Deus, crede no Pai, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Não se trata apenas daquilo que iremos viver aqui, queridos. É por isso que vamos viver o sobrenatural, porque é Deus trazendo a realidade dos céus para nós aqui na terra. Porque os nossos dias aqui irá findar e na eternidade nós estaremos lá. Como diz o João, é um spoiler, né, João? É um spoiler daquilo que nós viveremos lá, querido. Como foi dito da última vez, lá não há enfermidades, lá não há dores, lá não há lutas, lá não há mais choro. Talvez por perseverar numa fé com maturidade, vai ter dias aqui na terra que você vai chorar. Mas lembre-se, Ele enxugará dos vossos olhos toda lágrima. É isso que Deus tem para cada um de nós. É isso que Ele tem para cada um de nós. É isso que Ele tem para cada um de nós. Não viva apenas uma fé efêmera, querido, que dura um dia, que se inicia hoje, mas que se acaba amanhã. Mas viva uma fé com maturidade, querido. Os céus te esperam, querido. O dia que eu entendi isso, trouxe cura para o meu coração, pastor. Porque eu pensava mais ou menos assim como a Bia falou. Eu acho que Deus não tem nada para mim, não. A vida já foi muito difícil até aqui. Eu acho que Deus não tem nada para mim. Mas o dia que eu entendi na Bíblia que os céus me esperam, no dia que eu entendi que existe um plano no coração de Deus que envolve a minha vida, querido, eu decidi que eu não queria viver apenas uma fé para conquistar coisas. Eu decidi ter uma fé com maturidade para entender o que Ele tinha para realizar através de mim, porque Ele está nos esperando, ou nós esperamos por Ele. Viva esse modelo de fé, querido. O modelo de fé com maturidade não vai se limitar apenas com aquilo que Ele pode fazer na sua vida aqui, mas com aquilo que Ele vai te fazer experimentar até mesmo na eternidade. Eu sei, querido, vai ter dias que não vai ser fácil agir por fé. Vai ter dia que a fé vai exigir de você algo muito mais, algo surreal. Você acha que foi fácil para Noé passar 100 anos construindo uma arca, querido? Você acha que foi fácil para Noé? Você acha que foi fácil para Moisés ouvir de Deus? Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Tem até o corinho, né? Pega o cajado que está em suas mãos, toca nas águas. Mas uma vez eu ouvi uma palavra sendo ministrada pela pastora aqui que eu nunca mais esqueci. Moisés, toca na água aqui, mas o mar não começa a se abrir daqui. E vai ter dias que a nossa fé vai exigir isso de nós. Deus vai falar para você: faça isso que eu vou fazer acontecer. E você vai se posicionar e vai tomar a atitude que Deus mandou, mas você não vai ver o que Deus falou que ia fazer por imediato. Mas uma fé com maturidade nos faz entender que não importa o que as circunstâncias estejam me dizendo, o que importa é o que Ele falou. Deus havia prometido para Josué que a partir de agora Ele seria com Josué como Ele foi com Moisés. Você acha que foi fácil para Josué atravessar o Jordão? Foi no mesmo sentido, querido. Tocou no rio aqui, mas a água parou de fluir lá em cima primeiro, não foi aonde Josué estava vendo. Você acha que foi fácil passar 7 dias dando volta por uma muralha como um louco? É algo surreal, querido. E no fim de tudo ainda tem que dar um grito. Aí o pessoal deve estar pensando: agora surtou de vez.
Já está 7 dias rodando. Foi dali que surgiu o passinho do volante. Pelo amor de Deus, irmãos. Quem vive uma fé com maturidade enxerga pela ótica de Deus. Nada está acontecendo, mas eu sei que Deus falou que vai acontecer, então eu vou continuar aqui esperando. Já parou para pensar? Um dia, de tanto Ismael zoar Isaac, Sara decide mandar Agar com Ismael meter o pé. Mas uma fé com maturidade nos faz enxergar pela ótica de Deus. Quando Agar deixa o menino para morrer, Deus se apresenta e diz para Agar: Agar, eu ouvi o choro do menino. E sabe o que a Bíblia diz? Que no meio de um deserto, Deus abriu os olhos de Agar e Agar viu a fonte das águas. É essa a realidade que Deus quer trazer para nós, querido. Uma fé com maturidade vai fazer você confiar e permanecer por mais que não aconteça. E vai fazer você enxergar coisas que ninguém vê, mas Ele te mostra. Já parou para pensar? Eliseu se tornou um problema para o exército sírio. O exército preparou uma estratégia para combater o povo, mas Deus havia revelado a Eliseu. Eliseu vai, conta logo o plano do exército sírio para o rei daquela nação. E aí o povo fica sabendo, ó, tem um fofoqueiro lá, tal de Eliseu. Pô, rei, quando tu está lá dentro dos teus aposentos, estabelecendo os seus planos, o cara ouve. Então manda lá buscar o Eliseu. E Eliseu está lá como? Tranquilo, de boa, na lagoa. O moço de Eliseu acorda primeiro. Imagina, irmãos, aquele camarada acordando, vendo aquele exército grandioso vindo para pegar Eliseu. Mas quando Eliseu abre os seus olhos, ele vê de forma diferente. E ainda pede ao Senhor: Senhor, abra os olhos desse menino para que ele possa ver o que está acontecendo aqui. Por uma fé com maturidade, querido, nesta hora, enquanto eu e você estamos aqui, o Senhor tem dado ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardar, nos proteger. Uma fé com maturidade nos faz entender que nós podemos até ser tocados, mas a essência, o que há em nós, uma fé que há em nós, infalível, não permite com que paralise o propósito que Deus tem. É por isso que o diabo tocou em tudo que Jó tinha, mas na fé com maturidade não tocou. É o que Deus tem para mim e para você nesse tempo.